Olá, queridas e queridos, vestibulandas e vestibulandos. Aqui é o professor Bernardo, do Redação Descomplicada. E hoje nós vamos trabalhar a análise de uma redação que tirou nota 10, nota máxima, no nosso curso de redação específico para a UERJ. Nós também temos cursos específicos, correções específicas para o Enem, mas hoje nós vamos tratar da UERJ. Essa redação do aluno Rafael Futini foi uma redação que evidenciou, ficou realmente no top 10 e ela hoje vai ser analisada por mim e vocês vão ver como é simples estruturar uma redação que pode vir a ser uma redação nota 10, como esta que vocês vão ver a partir de agora. Então vamos lá. Então vamos à análise dessa linda redação nota 10 do aluno Rafael Futini. Primeiramente, óbvio, vamos ler toda a redação para que a gente possa ter esse contato e perceber a essência, as informações que ele utilizou. Vamos ver também o tema e como ele desdobrou esse tema, como ele se posicionou e colocou o seu projeto de texto na superfície dessa redação maravilhosa. Então vamos lá. O tema é a possibilidade de liberdade mesmo com uma intensa vigilância social. E ele dá um título que é Paradoxo Futurístico. Começa assim: privacidade e inviolabilidade de informações. Essas são algumas das ideias que podem surgir quando pensamos em liberdade. Porém, a vigilância social, muito em voga atualmente, interfere diretamente na capacidade de ser livre. A alienação dos indivíduos e o poder crescente dos estados sobre as pessoas, então, são pontos importantes a serem analisados para entendermos a relação entre vigilância e liberdade. Sob essa conjuntura, a alienação social permite perda de privacidade. Em seu livro Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han aborda o conceito de panóptico digital, no qual há uma busca individual pela máxima visibilidade nas redes sociais, objetivando a autopromoção. Nossos celulares e nossos computadores são os meios que estão envolvidos nessa alienação. Esse pensamento, cristalizado na sociedade moderna, é observado em inúmeros usuários presentes no Instagram e no Facebook, uma vez que, em diversas ocasiões, esses indivíduos compartilham suas localizações e seus interesses com o mundo cibernético, fato que expõe cada vez mais esses internautas. Dessa forma, a alienação virtual que sofremos contribui de forma vil para a perda da privacidade individual. Outra ótica é o crescente poder dos estados sobre o corpo social. Na obra 1984 de George Orwell, o partido ultratotalitário da Oceânia, sob comando do Grande Irmão, vigiava a vida dos cidadãos a partir das teletelas, parecidas com as câmeras atuais, e, dessa forma, suprimia as liberdades individuais. Na atualidade, os dados pessoais presentes na internet assemelham-se às teletelas do romance orwelliano. Uma vez que muitos governos, em posse desses dados, podem usá-los também para monitorar os cidadãos. Como exemplo, há o projeto de lei russo de 2021, segundo a agência Reuters, com o objetivo de permitir ao governo o acesso aos celulares sem permissão de seus donos. Diante disso, a interferência crescente dos estados sobre a sociedade representa figurativamente uma passagem da distopia citada, uma bota pisando em um rosto humano para sempre. Portanto, a possibilidade de liberdade associada a uma intensa vigilância social não se concretiza no campo da realidade. A alienação dos indivíduos, que permite a crescente perda da privacidade, e o poder dos estados sobre os indivíduos, que podem utilizar dados para monitorar os cidadãos, demonstram o ponto de vista defendido. Assim como um sombrio paradoxo futurístico, será que outras ideias virão à mente quando mencionarmos a palavra liberdade? Então,
Lida a redação, vamos ver como é que o projeto de texto dele foi elaborado, como é que ele desenvolveu as ideias, o seu posicionamento, ou seja, o seu ponto de vista, a sua tese, onde ela está, como ela está e quais são os seus argumentos, os argumentos com os quais ele vai trabalhar para defender esse ponto de vista. Isso tem que estar tudo muito claro na redação. Nós vamos ver como ele distribuiu essas informações exatamente agora. Primeiramente, ele apresenta a tese dele, que está aí. A vigilância social, muito em voga atualmente, interfere diretamente na capacidade de ser livre. Esse é o ponto-chave. Em cima disso, ele vai caminhar um pouco e vai mostrar os argumentos com os quais ele vai trabalhar para defender esse ponto de vista. Então, além de apresentar essa ideia, tudo isso em amarelo é a tese, os argumentos estão dentro dela. Ele vai apresentar o primeiro argumento, a alienação dos indivíduos. Depois, o segundo argumento, o poder crescente dos estados sobre as pessoas. Esses são pontos importantes a serem analisados para que se entenda a ideia, essa relação entre vigilância e liberdade. Portanto, aí está a tese com os argumentos. Agora, esses argumentos eles vão ser trabalhados, cada um num dos parágrafos, em um parágrafo de argumentação. Então, ele tem que lançar, principalmente, logo de cara, o argumento no parágrafo. O primeiro no primeiro parágrafo de argumentação e o segundo no segundo parágrafo de argumentação. E é exatamente isso que ele faz. O primeiro argumento que ele lançou lá na tese está aí, abrindo o primeiro parágrafo de argumentação. Depois, o segundo argumento, que ele também lançou na tese, está abrindo lá o segundo parágrafo de argumentação. E fica só nisso? Não. Quando ele termina a argumentação, desenvolve tudo que ele pôde desenvolver dentro do espaço de 30 linhas, ele vai fechar e vai retomar essas ideias que ele lançou na introdução. Ou seja, ele vai retomar a tese, que está aí bem alinhado lá com o que estava na introdução. Ele vai trazer novamente o argumento número 1, depois ele vai trazer o argumento número 2. Então, aí está o projeto de texto bem delimitado, bem desenvolvido, bem mostrado ao longo da redação. E fica só nisso? Não, tem ainda um detalhezinho muito, muito específico, muito bonitinho, que é a questão do título. Ele usou lá paradoxo futurístico. Então, para fazer uma amarração muito legal, ele também vai fechar buscando exatamente aquilo que ele lançou no título. Em linhas gerais, estruturalmente, o esqueleto da redação é esse. Agora ele vai distribuir todas as informações, ele vai ampliar os argumentos, ele vai trazer justificativas, ele vai trazer exemplificações, citações, enfim, nós vamos ver o passo a passo. Vamos começar com, claro, a introdução. E está aí, a introdução, nós já vimos, nós já lemos, então vamos ver o que ele fez nessa introdução. A primeira providência foi uma estratégia, uma das estratégias. Existe um vídeo aqui no YouTube com um monte de estratégias que podem ser usadas numa introdução. Tem umas 15 lá, basta olhar tipos de introdução que vocês vão ter essas informações todas à disposição. Ele usa esse tipo de estratégia, que é uma estratégia chamada flashes, que são palavras ou expressões que têm algum vínculo com o tema. E, às vezes, inclusive, seria muito interessante, é muito bom que, por exemplo, essas palavras ou expressões, elas possam chocar, chamar bastante atenção mesmo. Além dele trazer essa estratégia chamada de flash, ele vai fazer uma pequena explicação, ele vai ampliar um pouquinho aquela ideia que ele lançou a partir de uma palavra e uma expressão, e depois ele vai trazer a sua tese com os dois argumentos que já foram mostrados aqui. Então, a introdução dele ficou assim, em 3 etapas. Uma estratégia, uma ampliação
e a tese com os argumentos. Depois de ter mostrado como ele fez a introdução, vamos ao desenvolvimento também, ver esse passo a passo, o que ele usou no desenvolvimento. Antes, porém, eu preciso dizer o seguinte: quando a gente fala de argumentação, os parágrafos de argumentação, nós temos que tomar um certo cuidado. Eu sempre explico da seguinte maneira: para argumentar, você tem que mostrar um tripé argumentativo. Eu chamo de tripé argumentativo, ou tríade, enfim, são 3 situaçõezinhas que são fundamentais para qualquer parágrafo de argumentação. Primeira é, você vai declarar algo. Então, declarou alguma coisa? Uma afirmação, uma negação, uma declaração. Você declarou, tem que comprovar. Depois que você comprovou, você vai opinar. Então, é assim, a declaração, que é o próprio argumento, que abre o parágrafo, a comprovação, que aí vem uma série de estratégias argumentativas que vão fundamentar essa declaração ou o argumento, e depois que tudo foi bem comprovadinho e bonitinho, fecha-se o parágrafo com uma frase, crítica, que demonstre uma postura crítica em relação àquela discussão que foi tratada ali naquele parágrafo. Vamos ver como é que ele fez isso. Bom, mostrando aí os 2 argumentos distribuídos nos 2 parágrafos, abrindo os 2 parágrafos, e agora vamos fechar para o parágrafo número 1 de argumentação. Então está ali. Primeira providência, trazer o argumento. Abrir o parágrafo com o argumento. Isso para ficar muito bem alinhado e amarrado com a tese. Tá? É interessante falar isso sempre, porque muitas vezes eu vejo um argumento diluído, um argumento mais para o final. É melhor colocar ele logo no início, abrindo o parágrafo, para não ter problema. Ele fica bem amarradinho e você já diz para que chegou e o que você vai mostrar logo de cara, já que você mostrou os argumentos lá na introdução. Então, abra o seu parágrafo de argumentação com o argumento. Nada mais justo, ok? Depois que ele trouxe o argumento, ele vai fundamentar, ele vai ter que comprovar. Se lembra? Declaração, comprovação, opinião. Então ele vai comprovar. E como ele faz isso? Primeiro, está ali. Ele fala do livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano. Então ele está trazendo aí um argumento de autoridade. Esse filósofo sul-coreano com esse livro e com o conceito de panóptico digital. Depois que ele trouxe essa informação, que é um argumento de autoridade, e é muito relevante, argumento de autoridade sempre cai muito bem, ele vai trazer um outro tipo de estratégia, que seria essa, a exemplificação. Primeiro ele vai falar dos celulares e computadores, e depois ele vai trabalhar a ideia que foi trazida e inserir mais exemplificação, no caso o Instagram e o Facebook. Portanto, até agora ele já trabalhou com 2 estratégias argumentativas. Por fim, ele ainda vai trazer mais uma, que é uma relação de causa e efeito, que vai mostrar que tudo isso que foi falado ali acaba tendo uma consequência, gera uma consequência. Então ele trabalhou neste parágrafo com 3 estratégias argumentativas. Quanto mais estratégias argumentativas, melhor. É claro que dentro dos limites que você tem aí na distribuição das linhas por parágrafo dentro da tua redação, que só pode ter 30 linhas no máximo. Para fechar esse parágrafo, ele vai ter que trazer a opinião, ou seja, o posicionamento crítico em relação àquilo que foi tratado nesse parágrafo especificamente. Certinho? Belezinha? Simples assim. Então agora vamos para o segundo parágrafo de argumentação. Novamente, ele vai abrir com o argumento, o segundo argumento que ele mostrou lá na introdução. Depois, ele vai trazer, vai começar a justificar, vai começar a fundamentar esse argumento. Ele vai trazer uma citação, quando ele fala aí do livro
1984, fala que o partido vigiava os cidadãos com as teletelas, e depois que ele traz essa citação do livro, ele vai ampliar, ele vai progredir com as informações e vai trazer uma comparação. Então ele falou lá das teletelas, agora ele vai comparar com a atualidade, falando dos nossos dados pessoais, que dentro da internet, dentro dessa rede, eles acabam servindo muito bem para propósitos de governos, enfim, que acabam vigiando, né, usando esses dados, essas informações, como se fossem as teletelas que vigiam o passo a passo e até mesmo a fisionomia, os pensamentos das pessoas, enfim. Bom, depois que ele faz essa comparação, ele não para por aí não, ele vai trazer uma exemplificação. O caso aí do projeto de lei lá da Rússia, que tem o objetivo de o governo acessar informações dos celulares dos cidadãos sem a permissão. Depois que ele faz essa justificativa toda, né, usa todas essas estratégias argumentativas, ele vai finalizar esse parágrafo com a opinião, né, botando lá a postura crítica dele, o posicionamento crítico em relação ao assunto que foi tratado especificamente neste parágrafo. Passando agora para o finalzinho da redação dele, vamos ver o que ele fez. Primeiramente, a retomada da tese e dos devidos argumentos, os dois argumentos. Então, primeiro passo, uma retomada da sua tese com os seus argumentos, e depois ele vai fazer uma reflexão crítica. Existem outras formas de terminar uma redação, de fazer uma conclusão. Eu explico isso também no vídeo específico sobre tipos de conclusão. E, nesse caso, ele usou uma das formas que normalmente eu oriento a fazer. E é uma forma bem adequada, porque ela fecha muito legal a redação. Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula possa abrir caminhos, possa ter dado orientações de que vocês precisavam, mas não vamos parar por aqui. Vamos continuar. Na próxima semana tem mais, e depois tem mais, não só para o UERJ, para o Enem também. Se vocês estiverem interessadas, nós temos um grupo no WhatsApp para o UERJ, correção de redação da UERJ. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E também, se você não está inscrita ou inscrita no canal, está na hora de apertar aquele sininho e aí você vai receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo para você, ok? Então, fique esperta, fique esperto, vá lá, clica lá naquele link, vá lá no WhatsApp, junte-se a nós vamos corrigir suas redações, nós vamos orientar você para que você consiga também tirar uma nota máxima na UERJ. Até a próxima, então.